Olá, essa é a nossa quarta aula da disciplina de hidrostática e calorimetria, a quarta aula do segundo bimestre, então aqui falando especificamente da parte de calorimetria. Na semana passada vocês fizeram um experimento de gases ideais, então transformações isobáricas e isotérmicas. E nessa semana a gente vai falar rapidamente sobre a experiência de Joule, né, e o resultado que a gente já até utilizou em exercícios das semanas anteriores. E depois a gente vai falar sobre transformações gasosas. Bom, do que se trata a experiência de Joule? Por volta de 1840, o físico inglês, se eu não me engano, James Prescott Joule, realizou um experimento que está representado aqui nessa figura esquemática. Então, aqui a gente tem uma caixa isolada termicamente com água. Aqui dentro eu tenho uma roda de paz, tá? Está ligado a um eixo, que vai rodar quando eu soltar uma massa presa a essa extremidade do fio, tá? Passando por essa roldana. Então, conforme eu solto o peso que está preso aqui, vai fazer com que a roda de paz gire, ok? Então, o que Joule percebeu nesse experimento? Né? Que se ele variasse essa massa e a altura de onde ela ia ser solta, né, o trabalho realizado ia ser diferente. Né? Isso é óbvio. Mas ele percebeu que para variar a temperatura dessa água aqui, né, na verdade de 1 grama de água, variar em 1 grau Celsius a temperatura, o trabalho era sempre o mesmo. Tá? Então, o trabalho para variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius era sempre igual. Então, isso permitiu que ele obtivesse o equivalente mecânico de calor, uma relação entre trabalho e calor. E, como eu disse, né, a gente já até usou esse equivalente de mecânico de calor em exercícios da semana passada, em que uma caloria era igual a 4,19 joules. Okay? Não foi esse o valor exato que Joule encontrou no experimento dele, mas era algo muito próximo disso. Tá? Então é o equivalente mecânico de calor. Okay? Uma relação entre trabalho e calor. Vocês ainda encontram na internet, no YouTube principalmente, vários vídeos, né, que demonstram esse experimento com algumas configurações diferentes, mas a ideia básica é essa, ok? Bom, dando sequência, trabalho em transformações gasosas, né? Na semana passada, na aula passada, né? Nós falamos sobre algumas transformações gasosas. Deixa eu retornar aqui rapidinho nos nossos slides, né? Então, nós vimos que um gás pode sofrer transformações, né? Em que as suas variáveis de estado podem mudar. Né? Podem mudar todas ou algumas delas serem mantidas constantes na transformação. Então a gente viu que existem transformações isotérmicas, onde a temperatura do gás é mantida constante, isobáricas, quando a pressão é mantida constante, e isométricas ou isocóricas, quando o volume é mantido constante. Existem transformações em que a gente não são essas simples classificáveis, né, em que todas as variáveis podem mudar, mas de qualquer maneira a gente falou um pouquinho sobre essas transformações, a gente viu os diagramas PV para essas transformações, né? Então qual é o comportamento de pressão, volume e temperatura usando um diagrama, a equação de Clapeyron, equação do gás ideal, e eu fiz com vocês um experimento aqui que a gente tinha uma série de transformações em que o nosso gás era submetido, no exercício da lista. Tá?
Aqui a gente vai falar ainda sobre algo semelhante àquele conceito de transformação, só que a ideia é que a gente consiga determinar qual é o trabalho realizado pelo gás quando ele sofre uma transformação, tá? Então a gente vai considerar um gás ideal, encerrado ou contido num cilindro dotado de um pistão móvel. Suponhamos que o gás contido no cilindro exerce uma força resultante de intensidade F normal à superfície do pistão. Então aqui eu tinha o gás na condição ideal, né? Alguma transformação fez com que uma força de intensidade F, né, fosse aplicada aqui nessa área do meu pistão, ok? Então, visivelmente aqui eu vou ter um aumento de volume. Eu vou identificar aqui na minha figura, né, essa variação de altura aqui como um ΔX, tá? Bom, lembre-se, né, a gente quer entender trabalho, conceito de trabalho numa transformação gasosa, ou nessa transformação a que o gás dentro do cilindro foi submetido. A gente sabe que pressão, a definição lá primária de pressão, que a gente viu no início do semestre, foi força normal por área. Tá? Nós sabemos, né, ou deveríamos saber também, que trabalho, né, é força vezes um deslocamento. Então, o trabalho realizado pelo gás aqui nesse caso, né, vai ser a força, essa força representada aqui, uma força normal, vezes o deslocamento do meu pistão, tá? Eu vou trabalhar com essas duas relações, tendo em vista que o F é o mesmo, mas lembrem-se que o nosso objeto de busca é o trabalho, tá? Então, portanto, o trabalho, né? Se eu isolar o F aqui, nessa equação, eu vou ter que F é pressão vezes área. Então, o trabalho vai ser igual a pressão vezes área vezes ΔX. Área vezes ΔX é um ΔV, é a variação de volume que eu tive, né, nessa transformação. Então, é como se fosse o volume desse cilindrozinho aqui, né, que eu tive de acréscimo de gás. Tá? Então, portanto, o trabalho pode ser entendido como pressão vezes a variação do volume. Tudo bem? Depois nós vamos ver, né, que isso aqui ainda pode ser pensado utilizando-se variações infinitesimais, ou seja, eu consigo relacionar isso com o cálculo diferencial integral. Tá? Então, o trabalho, né, vai poder ser calculado como a integral de PDV, ao invés de P delta V, tá? Onde o volume vai variar de uma situação inicial até uma situação final. Ok? Vocês, a nível de ensino médio, trabalharam com essa definição para trabalho realizado por gás numa transformação, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho também uma interpretação gráfica do trabalho, usando um diagrama PV. Tá? Bom, imagina aqui uma transformação em que a pressão é mantida constante. Então, essa linha azul, no diagrama PV, representa uma transformação gasosa que vai levar o gás, por exemplo, de um estado 1 para um estado 2. Tá? A pressão é mantida constante, mas o volume não. Então, sai de um volume 1 para um volume 2. Essa seta aqui vai representar o sentido da transformação. Tá? Então, aqui eu estou tendo uma expansão, um aumento do volume na transformação. O volume de 1 vai para V2, visivelmente V2 maior do que V1. Tá? Se eu usar essa definição aqui de trabalho, deixa eu até mudar a cor dela aqui para a gente conseguir
entender melhor, né? Se eu usar essa trabalho é igual a P vezes ΔV, né? Vejam, P, né, é exatamente esse valor que eu tenho aqui. ΔV é um volume final menos um volume inicial. Ou, no caso da nossa figura ali, um V2 menos V1. Tá? Então, isso significa que o trabalho é numericamente igual a essa área. Tá? O trabalho é numericamente igual à área que eu tenho aqui abaixo da minha curva da transformação. Tá? Por que numericamente igual? Né? Vou colocar aqui, ó, trabalho é numericamente igual à área. Porque trabalho pode ser negativo, né? A gente está falando de trabalho realizado por um gás. Numa expansão, o gás realiza o trabalho. Né? Numa compressão, alguém realiza um trabalho sobre o gás. Isso vai fazer com que a gente tenha trabalhos positivos, trabalhos realizados pelo gás, e trabalhos negativos, tá? Trabalhos realizados sobre o gás. Isso é possível de se visualizar também, né? Se eu tivesse, veja, aqui, ó, V2 é maior do que V1, tá? Então isso daqui vai ser positivo, tá? Se eu tivesse olhando uma transformação que levasse o gás de 2 para 1, ou seja, eu vou ter uma redução no volume, o trabalho vai ser negativo, tá? Mas numericamente ele ainda é igual a essa área aqui, ok? Essa ideia, né, de relacionar trabalho com área para transformações pode ser usado para outros exemplos. Aqui eu peguei uma transformação em que a pressão é mantida constante, mas eu poderia fazer para outros tipos de transformação, tá? A ideia ainda vai ser a mesma. Em transformações cíclicas, como a do exemplo que eu fiz na aula passada, tá? Deixa eu retornar aqui, tá? Eu ainda vou ter que levar em conta o sentido dessas transformações cíclicas para saber o sinal, tá? Depois a gente pode fazer o cálculo do trabalho para esse exercício aqui, né? É bastante simples, já que está relacionado com área. Depois a gente pode fazer até como um exemplo, ok? Então, aqui de início, eu espero que tenha ficado claro a ideia de transformação realizada por um gás, não, trabalho, desculpa, realizado por um gás numa transformação. Então vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, ou, se a variação for infinitesimal, pressão integral de pressão com relação ao volume, PDV, tá? E como se obtém o trabalho observando o diagrama PV da transformação ou das transformações. Então, é uma relação direta entre trabalho e área, ok? Na sequência, eu vou trabalhar com aquelas 3 transformações simples que a gente discutiu na aula anterior, a isobárica, a isométrica e a isotérmica, e a gente vai calcular o trabalho, determinar o trabalho, usando essa definição de integral de PDV, ok? E na sequência a gente faz um exercício relacionado a esse conteúdo. Bom, então o trabalho nas transformações isobáricas, isométricas e isotérmicas, tá? Eu vou usar o diagrama PV junto com o conceito de integral de PDV. Então, primeiro na isobárica, né? Semelhante àquela figura que eu tinha colocado anteriormente. Então, imagine, né, eu vou, ao invés de usar 1 e 2, eu vou usar um inicial e final aqui, né, como estados para o meu gás, tá? Então, aqui eu vou ter um volume inicial e um volume final. Lembrem-se que o trabalho realizado pelo gás vai ser igual à integral de P dV do volume final ao volume inicial, tá? Como a pressão é mantida constante, né, e eu estou integrando com relação ao volume, lembra, uma constante eu posso
sacar para fora da integral, tirar para fora da integral, tá? Então isso aqui ficaria igual a P, V, a integral de dv é V, e aí eu vou ter que atribuir a essa minha variável de integração os limites inferior e superior, tá? Então lembre-se, né? Vai ser P, eu só repito, e aí eu vou ter volume final, que é substituir o limite superior na variável de integração, menos volume inicial, que é o limite inferior, tá? Então, isso aqui é exatamente o que a gente tinha do caso anterior. P, volume final, menos inicial, tá? Vejam que quando eu obtenho isso dessa forma, o sinal do trabalho ele já aparece automaticamente quando eu defino o sentido da transformação, tá? Se esse primeiro ponto aqui que eu estou mostrando fosse o final e o outro inicial, ou seja, se a transformação fosse no sentido contrário à da que eu assumi aqui nesse exemplo, tá? O volume final menos inicial seria um número negativo e, portanto, o trabalho negativo, tá? De qualquer maneira, ainda o trabalho está relacionado com essa área, tá bom? Numa transformação isométrica ou isocórica, né, onde a pressão, o volume, desculpe, é mantido constante, tá? Então, sei lá, poderia até pensar aqui no estado 1, né, inicial, e num estado final, tá? Então, uma pressão inicial, uma pressão final. Veja que o volume não muda, né? É um V. Qual é o trabalho realizado nesse caso? O trabalho realizado nesse caso é zero, porque não há variação de volume. Tá? Lembrem-se que a gente está calculando o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás para variar esse volume. Se a transformação é isométrica, ou seja, se o volume é mantido constante, não há trabalho sendo realizado. Tá? Então o trabalho é igual a zero. Do ponto de vista de integral, a integral, né? A área sobre essa curva é zero, não tem uma curva para calcular a área, né? Eu tenho simplesmente um ponto, tá? Então, o trabalho em transformações isométricas é zero. Também relacionado com o conceito de área, né? Não há área, o trabalho nulo. E por último, né, o último exemplo, a isotérmica. Na transformação isotérmica, vou também pegar aqui, definir um estado inicial, um estado final, tá? Vou assumir como sendo esse o sentido da transformação, porque eu vou ter um VI e um VF. Veja, o trabalho ainda também está relacionado com a área sobre essa curva, mas ao contrário do que aconteceu numa transformação isobárica, em que era simples se calcular a área aqui, né? um retângulo ou um quadrado, dependendo da situação, aqui não é uma figura geometricamente simples que eu sei calcular a área. Então, eu teria que usar o conceito de integral, né? Ou a definição de integral de PDV, para determinar o trabalho realizado nesse caso. Eu acredito que alguns de vocês devam ter visto isso no médio, né? Trabalho realizado por gás em transformações isotérmicas, mas vocês já tinham a equação para isso, né? Talvez não tenham visto como ela surge, mas a ideia, né, de se calcular o trabalho nesse tipo de transformação é semelhante ao caso anterior. O trabalho vai ser integral de P dV, de um volume final a um volume inicial. Agora veja, eu não posso simplesmente tirar esse P para fora da integral porque ele não é constante, a pressão varia, né? E ela está relacionada, tem uma relação com o volume. Lembra, para um gás ideal, PV é igual a nRT e, portanto, pressão vai ser nRT sobre volume. Tá? Então eu isolo a pressão na equação do gás ideal e aí eu consigo saber exatamente qual é a relação de pressão e volume. Tá? Vou substituir esse P aqui dentro da minha integral e assim eu vou ter que o trabalho vai ser igual à integral de um volume final a um volume inicial
de nRT sobre V dV. nRT são constantes, né, do ponto de vista do volume, né? O volume está aqui explicitamente. Então, eu vou ter que integrar de um volume final a um volume inicial 1 sobre V dV. Tá? Então, o trabalho vai ser igual a nRT. Lembra, a integral de 1 sobre x dx é ln de x, ln de módulo de x. Tá? Então, aqui eu vou ter ln de volume final menos ln de volume inicial. Então, a mesma brincadeira que eu fiz aqui em cima de integrar e depois atribuir limite superior menos limite inferior, tá? Os volumes vão ser positivos, eu vou até omitir esse módulo daqui, ele não aparece nas equações que vocês vão encontrar nos livros, tá? E aí o trabalho para esse tipo de transformação vai ser igual a nRT ln, e aí eu uso uma propriedade de ln, que a subtração de 2 ln's é igual ao ln da divisão. Então vai ser ln de Vf sobre Vi, tá? Então é assim que eu determino ou calculo o volume realizado por o trabalho, desculpa, realizado por um gás numa transformação em que a temperatura é mantida constante, ok? Aqui também, né, o sentido da transformação, se é VF ou VI ou VI-VF, né, se é uma transformação em que o volume aumenta ou o volume diminui, vai indicar o sinal do trabalho. Quando eu tenho uma expansão isotérmica, o trabalho vai ser positivo, porque esse ln aqui vai resultar no número positivo, e no caso contrário, trabalho negativo, porque o ln da divisão vai ser um número negativo. Ok? Então, novamente, né? Aqui nesse slide a gente está falando sobre trabalho em transformações, naquelas transformações específicas, isobárica, isométrica e isotérmica. Vocês devem se atentar às expressões finais para o cálculo de trabalho, tá? Então, essa expressão que eu uso para o trabalho em uma transformação isobárica, em que a pressão é mantida constante, o trabalho numa transformação isométrica, em que o volume é constante, é nulo, e esse é o trabalho obtido ou calculado numa transformação isotérmica, tá? Mas o que eu fiz aqui é mostrar para vocês como a gente obtém as equações para o cálculo desses trabalhos, tá? Como que elas surgem? Elas surgiram todas de definições primárias, definição de que pressão é força vezes área e de que trabalho é força vezes deslocamento. Como a gente está trabalhando com um gás ideal, a gente usou ainda o PV igual a nRT, que é a equação que relaciona a pressão, volume e temperatura para uma determinada quantidade de gás, tá? Existem ainda outras transformações e outras fórmulas para calcular essas transformações, mas essas, por enquanto, são as que a gente vai precisar, tá? Então, na sequência, eu vou resolver com vocês um exemplo, né, que vai ajudá-los a resolver os exercícios da lista que envolvem trabalho, tá? Nesse exemplo, a gente vai ver aí uma sequência de transformações a que o meu gás vai ser submetido e como eu determino o trabalho, né, final realizado pelo gás depois desse ciclo de transformações. Bom, o exemplo é o seguinte. 1 mol de gás ideal monoatômico, ou seja, tem N igual a 1 mol de um gás monoatômico, um gás de um único átomo, inicialmente ocupando um volume de 10 litros e a uma temperatura de 300 Kelvin. Esse gás é aquecido a volume constante até a temperatura de 600 Kelvin
se expande isotermicamente até atingir a pressão inicial e finalmente é comprimido a pressão constante, retornando ao volume, pressão e temperaturas originais. O que a gente tem que determinar é o trabalho realizado pelo gás durante um ciclo, ou seja, ele sair de um estado, sofrer todas essas transformações e retornar ao estado inicial. Aí tem uma informação de que a gente pode dividir, né, e é a maneira como deve ser feita para calcular o trabalho, dividir esse processo cíclico em 3 transformações, em 3 processos. Um isocórico, um isotérmico e um isobárico. Tá? É importante, eu acho, de início, identificar todo o processo descrito no enunciado no diagrama PV. Tá? Então ele diz primeiro, ó, o gás inicialmente ocupa um volume de 10 litros e a temperatura de 300 Kelvin. Então eu venho aqui e vou tentar identificar esse estado. Aqui está a isoterma de 300 Kelvin. Tá? Então o estado inicial do gás tem que estar em cima dessa isoterma, em cima dessa linha. Aqui está esse estado. Tá? Então o gás está aqui, né? Uma temperatura de 300 Kelvin e volume de 10 litros. Então veja que aqui eu tenho 10 litros, ou 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então o nosso V1, que está lá no enunciado como 10 litros, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou simplesmente 10 a menos 2 metros cúbicos. Tá? Transformação de unidade semelhante àquelas que a gente fez no início do semestre. Então aqui é o estado inicial do gás. Veja, ó, como é cíclico, né? As transformações são cíclicas, existiriam 2 possibilidades do gás sofrer as transformações aqui no sentido horário ou no anti-horário. Então vamos ver o que ele diz na sequência. Ó. O gás é aquecido a volume constante até a temperatura de 600 Kelvin. Lembre, isotermas de temperaturas superiores vão estar sempre acima. Então, se aqui embaixo tem a de 300, acima tem que estar de 600. O gás, para sair desse estado inicial e chegar a uma temperatura de 600 Kelvin, ele vai ser aquecido a volume constante, ou seja, o volume não muda. Então, é esse processo A, ou essa transformação A. Então, aqui eu posso identificar o sentido das transformações, usando algumas setas, tá? Isso vai me ajudar, na hora de recalcular os trabalhos, a definir exatamente quais são as variáveis finais e iniciais para cada transformação, ou para cada processo, tá? Então, o gás sofreu ele é aquecido a volume constante, desculpa, essa é a primeira transformação. Depois ele expande isotermicamente, ou seja, o volume vai aumentar a temperatura constante. E por fim ele vai ser comprimido, ou seja, eu vou ter uma redução de volume à pressão constante. Tá? Então, essas são as transformações que o gás vai sofrer. São os trabalhos que eu vou ter que calcular para obter o trabalho total, que é essa área, que geometricamente eu não consigo calcular. Ok? Muito bem. Lembrando aqui do slide anterior, né, para calcular o trabalho, para os 3 tipos de transformação, eu vou ter que saber os valores de pressão e volume. Né? Esses valores são fundamentais para que eu determine o trabalho realizado em cada transformação. Vejam que o diagrama e o enunciado não me dão essas informações por completo. Então eu tenho aqui o volume 1 de 10 litros, ou 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, mas eu não sei quem é V2, eu não sei quem é P1, eu não sei quem é P2. Então o primeiro passo é determinar o valor dessas grandezas. Tá? Então eu vou determinar o valor das pressões e dos volumes para que daí sim eu determine o trabalho. Então eu vou começar calculando a pressão 1. Tá? Veja, a pressão 1, isso se trata de um gás ideal, deixa eu só voltar aqui.
eu sei que P1 vezes V1 é igual a NRT1, ok? Essa minha escolha de calcular primeiro P1 é uma escolha uma escolha inteligente, porque eu sei qual é o valor do volume 1, eu sei que eu tenho 1 mol de gás, as constantes, né, a gente viu na última aula, a constante para o gás em unidades do SI ou em outro sistema, então é algo que eu tenho, e a temperatura 1 eu também tenho, né, 300 Kelvin. Então isso vai me permitir calcular P1, tá? Bom, então meu P1 vai ser igual a nRT1 sobre V1. Portanto, P1 vai ser igual. Veja, ó, eu vou me certificar que todas as unidades sejam do SI para que a pressão que eu vou obter já apareça em Pascal. Tá? Então, vou colocar o valor aqui das grandezas, o valor numérico sem unidade. Então, N igual a 1 mol. A constante, o R, em unidades do SI, é 8, eu não lembro se para vocês na aula passada eu coloquei 31 ou 314, eu vou colocar 8.314, tá? Mas é uma constante, em Joule por mol vezes Kelvin, ou seja, no SI. A temperatura 1 é de 300 Kelvin e o volume 1, que são os 10 litros, é 10 vezes 10 a menos 3 ou 10 a menos 2 em unidades do SI, tá? Então, aqui estão os valores que vão me permitir calcular o valor da pressão 1, que vai ser de 249.420 Pascal, tá? Então, esse é o valor de P1, tudo bem? Muito bem. Falta ainda eu determinar o valor de P2 e de V2. Então, a minha escolha agora vai ser determinar P2. Para calcular P2, eu vou usar a equação de Clapeyron. P2V2 sobre T2 é igual a P1V1 sobre T1. Tá? E aí eu vou pensar na minha transformação que vai levar o gás desse ponto para esse, ou seja, para a transformação a volume constante. Se o volume é constante, V1 vai ser igual a V2, eu posso simplificá-los nessa equação. E, portanto, o meu P2 vai ser T2 vezes P1 dividido por T1. Ok? Dessa forma, a pressão 2 vai ser igual, veja, ó, temperatura 2, 600 Kelvin. Pressão 1, aqui ó, determinei aqui 249.420, dividido por T1, que é 300 Kelvin. Então, portanto, o P2, veja que eu consigo simplificar esses 600 com esses 300, isso vai me gerar um fator 2. Isso significa que a minha pressão P2 é o dobro da pressão P1, tá? Então, vai ser 498.840 Pascal. Bom, então, determinei o valor das duas pressões aqui no meu diagrama PV, tá? Faltou o volume V2. Para determinar o volume V2, eu faço algo semelhante ao que eu fiz para calcular P2. Parto dessa equação, PV sobre T num estado igual a PV sobre T no outro, tá? Só que eu vou analisar para esse caso a transformação C, em que a pressão é mantida constante. Então eu vou ter que V2 sobre T2 vai ser igual a V1 sobre T1. Ou seja, V2 vai ser igual a T2V1 sobre T1. Novamente, T2 é o dobro de T1. Então, quando eu substituir os valores, eu vou identificar que o V2 é o dobro do valor de V1.
ou seja, o volume em 2, o volume do gás em 2 é o dobro do volume do gás em 1, estado 1. Tá? Então, se o volume em 1 é 10 litros, o volume em 2 vai ser 20 litros, ou 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Tá? Então, ó, 10 litros, 10 a menos 2 metros cúbicos, 20 litros, 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, com todos esses valores de pressão, volume do gás e as temperaturas que eu já tinha, eu vou conseguir determinar os trabalhos. Tá? O trabalho do gás em cada uma das transformações desse processo cíclico. E é isso a gente faz na próxima página, que aqui não tem mais espaço. Para facilitar aqui, eu copiei a figura, tá? O diagrama PV dos processos que a gente está observando e os valores de pressão e volume que nós calculamos, além do N e do R, tá? Então, lembre-se, a ideia é calcular esse trabalho, né? Eu usei na teoria aí a gente o trabalho como tal, né? Aqui na figura ele colocou W, tanto faz, tá? Qualquer uma das duas opções vocês podem usar para representar o trabalho realizado pelo gás, tudo bem? Bom, então vamos começar pela primeira das transformações, né? Transformação A, né? Que é uma transformação a volume constante. Então, é uma transformação a volume constante, tá? Ou isométrica, desculpa, tá? Bom, o que acontece na transformação a volume constante? O trabalho é igual ao quê? O trabalho é igual a zero, né? O gás não realizou trabalho algum, né? Lembra que a gente discutiu aqui, né? O trabalho realizado por gases em transformações isométricas, isobáricas e isotérmicas, que são exatamente as que a gente tem nesse exemplo, tá? Então, a primeira transformação que o gás sofre nesse ciclo de transformações é uma transformação a volume constante e, portanto, o trabalho é nulo, tá? O trabalho é de 0 joules. A transformação B, né, eu coloquei já as setas aqui para, de novo, facilitar a nossa observação de qual é a variável final e inicial, tá? Mas a transformação B é uma transformação isotérmica. Então a temperatura é mantida constante, tá? Transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, o trabalho, aí eu utilizo aquela expressão que a gente viu em alguns slides atrás, tá? Então vai ser nRT que multiplica o Ln do volume final pelo volume inicial. Então, o trabalho vai ser igual. Veja, ó, tenho que garantir que eu vou trabalhar com unidades do SI, tá? Principalmente para o nRT. Os volumes, isso não seria tão fundamental nesse caso, porque eu vou ter uma razão de volumes. Então, isso aqui vai ser adimensional. Mas o nRT tem que estar em unidades do SI para que o trabalho que eu obtenha seja em joule, em unidade do SI, tá? Eu vou omitir as unidades porque a gente já se certificou anteriormente que está tudo no SI. Então vai ser o trabalho igual a 1 mol, 8,314, que é a constante universal dos gases. A temperatura, veja, em B, a temperatura é constante de 600 Kelvin. Tá? E aí eu vou ter Ln do quê? Do volume final, que é o... Veja, nessa transformação, qual que é o volume final? O gás sai inicialmente de um volume de 10 litros para um volume de 20 litros. Então o volume final é o V2 e o volume inicial é o V1. Tá? Então eu vou ter aqui 20 litros, ou a gente já fez a conversão ali,
2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Né? Ou simplesmente o ln de 2. Tá? Isso vai gerar para a gente no final um trabalho de 3.457,7 joules. Tá bom? Então, como há um aumento no volume, tá? Uma expansão, o trabalho tem que ser positivo. Tá? Isso está representado aqui no ln de 2, que vai dar um número positivo. Tá? Por último, a transformação C, o processo C, que vai levar o gás desse ponto até esse, tá? Desse estado até esse. Veja que nesse caso o que é mantido constante é a pressão. Então é uma transformação a pressão constante, uma transformação isobárica. Transformação a pressão constante, né, o trabalho vai ser igual a P vezes volume final menos volume inicial. Agora, qual P eu vou utilizar nesse caso? Em C, a pressão constante é a P1. Então, aqui vai ser P1. Tá? E os volumes eu vou identificar lá também pela figura. Então, o trabalho vai ser P1. Está aqui, ó, 249,420. Que vai multiplicar o volume final. Volume final, ó, C. Ele sai de V2 e vai para V1. Então, o volume final é o V1. É 1 vezes 10 a menos 2. Tá? Menos o volume inicial, que é 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Ou seja, isso aqui ó, é menos 1 vezes 10 a menos 2. Tá? Fazendo esse cálculo, eu vou chegar num trabalho negativo, obviamente, de 2.494,2 joules. Tá? Agora, o trabalho total realizado nesse ciclo, né, aqui de T total, vai ser a soma do trabalho para a transformação isométrica, mais o trabalho para a transformação isotérmica, mais o trabalho para a transformação isobárica. Né? Então vai ser 0 mais 3.457,7 menos 2.494,2. Portanto, o trabalho vai ser de 963,5 joules. Tá? Então, esse é o trabalho realizado pelo gás nesse ciclo de transformações. Tá? Uma transformação isométrica ou isocórica, mais uma transformação isotérmica, mais uma transformação isobárica. Ok? Basta desmembrar e usar a expressão que a gente já tinha tido anteriormente para fazer o cálculo de cada um desses trabalhos. O complicador adicional desse exercício foi, de início, determinar os valores de pressão e volume em todos os estados do gás. Tá? Mas para isso vocês viram que a gente usou equações lá da última aula, que relacionam pressão, volume e temperatura em um estado inicial e um estado final, e simplesmente a equação dos gases ideais. Tá? Na sequência, a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Eu vou deixar essa primeira lei para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está um pouco longo, 45 minutos. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica e fazer alguns exercícios com vocês. Esses dois próximos vídeos, esse vídeo e o próximo, desculpa, né? Então, os vídeos que vocês vão ver na aula ajudam vocês a finalizarem a segunda lista de exercícios da parte de termodinâmica, tá?
Eu acredito que elas sejam suficientes para vocês finalizarem esses exercícios. E aí depois na sequência a gente vai ver alguns outros problemas. Tudo bem? É isso, pessoal. Então até o próximo vídeo.